One, two, three. Saudações! Cá estamos nós mais uma vez para a segunda aula de indução. Apesar de ter demorado, porque eu não me sentia lá tão bem, estava muito incomodado, achei que fosse morrer. Mas cá estou eu sobrevivendo mais um dia. E talvez minha voz esteja um pouco diferente porque ah, ainda estou constipado, né? Ainda não, estou constipado. E mas o que é que eu queria dizer? Assisti à primeira aula de indução e, cara, eu falo muito. Pelo que decidi falar de forma mais aberta e menos séria. Se é que eu fui sério naquele vídeo, duvido muito. Sempre que eu tento não dá certo mesmo. Mas, ok? Para a aula de hoje, a indução de hoje, temos as corretoras. Nesse caso vamos falar das corretoras, das plataformas, sendo que já havíamos dado o pontapé de saída, já havíamos falado um pouco sobre as corretoras, assim como das plataformas. Hoje vamos cavar mais um pouco sobre esses dois conceitos, né? Depois disso vamos falar dos tipos de gráficos e um pouco da anatomia dos candles, onde já estaremos a mergulhar mesmo no rio de Forex. E por fim vamos falar dos time frames, né? E de lembrar que as aulas de indução é uma simples aula de conteúdo básico, né? Aquilo que eu acho importante terem como base antes mesmo de nós entrarmos naquilo que é a aprendizagem técnica, né? Não é? Não é? Toda hora. Ok. Corretoras. Eu só entrei, tipo, Google mesmo. O que são corretoras? Trading. Para mostrar-vos o que são realmente, né? Temos aqui que a corretora é uma empresa geralmente regulada, oferece aos seus clientes amplo acesso aos mercados financeiros de todo o mundo. Coloca ordens de compra e venda de clientes nos mercados a partir de uma conta de trading, não é? Simples quanto isso. Nunca encontrei uma definição tão clara igual essa, né? Porque, como já havia adiantado anteriormente, né? Na aula de indução 1, as corretoras é o elo de ligação entre você e o mercado financeiro, não é? Eles, como estão legislados a comprar e vender moedas e muitas outras coisas, né? Que mencionei na aula de indução 1, que devia assistir se não assistiu, ou rever se não se lembra, não é? Então, nós recorremos às corretoras para o quê? Para poder transacionar esses pares de moedas, não é? Para poder operar dentro do mercado financeiro. O que nós fazemos? Nós damos ordens de compra ou de venda às corretoras para executarem em nosso nome, uma vez que elas são legisladas para tal, não é? Então o que eu vou fazer de forma simples, rápida e breve? Vou depositar meu dinheiro na corretora e vou dizer a eles quando comprar, quando vender. Simples quanto isso, não é? Não tem nada disso. Claro que tem aquelas comissãozinhas que são insignificantes, meu, tipo 0,001% que tiram ou que cobram por cada operação que isso faz, não é? Insignificante. Insignificante, meu Deus, minha língua está a aprender, não é? Mas isso não é o nosso foco hoje. Então, corretora é basicamente isso. É onde eu vou depositar o dinheiro. Eu acredito, isso não tem nada a ver com scam, porque já ouvi muitas vezes a perguntarem sobre isso. Não tem nada a ver com scam. Você deposita dinheiro, pode levantar a hora que você quiser, utiliza já a conta bancária, já sanando algumas dúvidas. Não tem como fazer com a empresa, porque nenhuma corretora foi aberta até agora em Moçambique. Então, você tem que usar o cartão de banco mesmo. A seguir, temos as plataformas de trading, né? Eu só vou vos apresentar duas plataformas que são essenciais para vocês. São as que vocês devem conhecer, né? Temos o MetaTrader 5, é só entrar na Play Store, baixar MetaTrader 5 se você quer se tornar um trader. Sem essa plataforma, você praticamente não terá a fazer nada. Ou, na verdade, não. E, tipo, é obrigatório ter as duas plataformas. Vão entender mais adiante porquê. O TradingView, se você tiver um tablet, pode baixar. Se não tiver um tablet, nem se massa em baixar TradingView no celular. O que você vai fazer é abrir teu computador, escrever TradingView,
o primeiro site que te aparecer, clique e vai já te levar para o TradingView, que é a plataforma, né? É uma plataforma online, você pode aceder utilizando o browser no computador, não é? Mas isso é uma coisa que vocês só têm que ter a noção, né? Que precisamos das plataformas. Como já havia dito na aula de indução 1, vamos precisar das plataformas para ver a situação financeira e econômica dos países, né? Ou dos pares de moeda, assim como de algumas empresas, né? Das ações de algumas empresas e de índices sintéticos e por aí adiante. Agora veremos os tipos de gráficos. Vamos lá desacelerar um pouco porque esse é um assunto novo. Então, uma vez que vimos anteriormente que as plataformas nos disponibilizam informação econômico-financeira, existem diversas formas com que essas plataformas podem nos mostrar essa informação. A primeira delas é essa, gráfico de linhas, que todo mundo está acostumado. Quem nunca viu isso? É maluco. Ou não existe. Então, essa é a forma, uma das formas, quis eu dizer, desculpa, é uma das formas a qual as plataformas nos demonstram a situação econômico-financeira de determinado par de moeda, ou de índices sintéticos, ou ainda de ações de empresas, né? De grandes empresas. É por aí. Então, saber analisar um gráfico de linha ou qualquer outro tipo de gráfico é o dilema existente no mundo de Forex. O outro tipo de gráfico, esse eu odeio esse tipo de gráfico porque eu nunca entendi na minha vida. Mas é um tipo de gráfico que algumas pessoas usam para fazer trading. É o gráfico de barras. Eu nem sei se se chama assim, só achei que, bom, parece barras. Mas é o gráfico de barras. Esse gráfico mostra essencialmente a mesma coisa que viram aqui, mas de uma forma diferente. Vê? Quer dizer que a mesma informação eu posso ver em gráfico de linha, assim como em gráfico de bar. A única coisa que tem que acontecer é que os dois gráficos têm que dizer exatamente a mesma coisa. E acreditem, diz exatamente a mesma coisa. A única coisa que pode acontecer é falha de interpretação. O último tipo de gráfico, que é aquele que nós vamos usar, é o gráfico de velas. Mas nós vamos chamar de gráfico de candles. Mais uma vez, volto a repetir, vamos usar muitas expressões inglesas, porque eu aprendi isso em inglês. Então, bom, quando vou tentar traduzir para português, fica algo tipo, meio bizarro mesmo. Gráfico de velas é o que nós vamos usar. Está vendo o quão lindo é? Quer dizer que isto que vocês estão a ver aqui é o mesmo que. Desculpa, é o mesmo que estão a ver aqui e o mesmo que estão a ver aqui. Não é? Mas em diferentes tipos de gráficos. E, volto a repetir novamente, tudo mostra a mesma coisa. Não há nenhuma diferença. Né? A única diferença que vai haver é a diferença de interpretação. E é a luta para todo trading. Saber interpretar esses gráficos. Tudo isso, ou toda a nossa existência, gira em torno disso. E mais alguma coisa. Nesse caso, parece que eu esqueci do mindset, porque é a única parte difícil. Mas isso vamos ver lá à frente. Depois disso, nós temos. Como assim, mano? Estou aí para trás quando quero ir para frente e estou aí para frente quando quero ir para trás. A anatomia dos candles, não é? Já falámos que existem três tipos de candles. Mais uma vez fiz aqui. Existem três tipos de gráficos, não de candles, né? De gráficos. E o tipo de gráfico que nós vamos usar é esse gráfico de velas, né? Então, é essencial que nós conheçamos. Quando nós falamos da anatomia, estamos a falar do estudo completo, né? Do que está fora, né? Do que nós conseguimos ver. Então, anatomia de candles. Existem dois tipos de candles no gráfico. Conforme conseguem ver aqui. Existem candles que estão aí para cima e candles que estão aí para baixo. Ignorem as cores porque eu podia alterar essas cores para qualquer outra cor. Então, existem os candles aí para cima e os candles que estão aí para baixo. Simples. Os candles aí para cima chamam-se candles de alta. E os candles aí para baixo chamam-se candle de baixa. Conforme conseguem ver aqui. Então, a anatomia do candle de alta, nesse caso, os candles que movem o mercado para cima, temos high, que é a alta mesmo, que é o preço mais alto que o candle conseguiu atingir, não é? E temos close, que vai decidir se é um candle de alta ou um candle de baixa. Já vou entender porquê disso. E temos o open, que é a abertura do candle, não é?
E temos o low, que é o preço mais baixo que o candle conseguiu atingir naquele time frame, não é? Então, o que vai acontecer, nós temos aqui o que chamamos de corpo de candle. Deixa lá só tentar buscar aquela coisa. Meu Deus, só passei uma semana sem ver isso aqui, já não sei onde que está isso. Tem o que chamamos de corpo de candle, que é essa parte verde que conseguem ver. Do outro lado é a parte escura, né? E é com algumas meninas. Então, a parte verde, né, chamamos de corpo do candle. E essas coisas aqui que estão a ver aqui, chamamos de sombras, não é? Então, a abertura de um candle de alta sempre será a parte de baixo. E se ele fechar acima, terminamos com um candle de alta, não é? Então, o candle de alta é definido por abertura e fechamento acima do preço de abertura. Simples quanto isso. O high e low, a alta e a baixa, não vão mudar. Tanto que aparece do mesmo jeito para o candle de baixa. E o que vai determinar o candle de baixa? É que a abertura do candle de baixa estará acima do fechamento, não é? E conseguem perceber muito bem que a abertura e o fechamento definem o corpo do candle, não é? Então, basicamente é isso que vocês têm que entender sobre a anatomia dos candles, não é? Que existe o candle de alta e existe o candle de baixa. Mas, e aí, cara, como é que isso funciona? Como assim? Porque eu acho que, sei lá, parece estar ambíguo. Imaginemos, tipo, eu entro não, estou no gráfico, né? Time frame de 5 minutos, né? Estou a visualizar o gráfico em 5 minutos. Já havia falado um pouco do time frame na aula anterior, mas voltaremos a ver no próximo slide, acho eu. Tá. Então, significa que eu posso entrar em um gráfico e encontrar que está em um certo preço X, não é? Aí as negociações decorrem dentro daquele time frame específico e o que acontece? Atingimos um certo preço. Acontece que o tempo de negociação ainda não terminou, porque estou a falar de 5 minutos. Aos 2 minutos o preço atingiu uma seção, vou chamar de Y. Por que gostamos de XY? Não sei. Né? Atingiu a seção. Até então, o candle estará representado mais ou menos assim. Até então, não é? Mas acontece que aos, vamos lá, 4 minutos, o candle volta a baixar para cá. E o que vai acontecer? Se o preço da abertura esteve aqui, não é? O corpo agora estará virado para baixo aos 4 minutos. O que vai restar lá em cima é uma sombra, que é o vestígio de que o preço esteve lá, não é? Vão entender isso no gráfico, mas tentem entender a explicação que eu estou a dar aqui. E o que pode vos ajudar, depois de assistir essa aula, baixem o MT5 no celular, muito simples. Baixa, não precisa abrir conta nem nada, depois vai diretamente para o gráfico, vai entender exatamente o que eu estou a explicar aqui. Simples quanto isso. E aos 5 minutos o que vai acontecer, ou melhor, quando terminam os 5 minutos de negociação, o que vai acontecer, deixa lá voltar aqui para conseguir entender um pouco melhor. E aos 5 minutos de negociação, conforme eu estava a dizer, simplesmente o candle fecha mais ou menos assim, não é? O candle abriu em Y, atingiu, desculpa, em X, atingiu Y, chegou talvez a um preço A e fechou a um preço Z. Então, essa seria a anatomia de um candle de baixa. Isso é muito importante. Vai tornar-se algo inconsciente ao longo do tempo. Tipo, não vamos precisar analisar tão profundamente como isso. Só de olhar vai entender o que está a acontecer. Mas isso vai definir um candle de baixa. Por quê? Porque a abertura do preço é superior em relação ao fechamento do preço. Não é? Igualzinho a anatomia que está aqui. O contrário, se acontecer o contrário, vai aparecer um candle de alta. E normalmente nós definimos cores diferentes para conseguirmos ganhar um pouco de lucidez na visualização. Porque se tudo fosse a mesma cor, seria um pouco complicado de ver isso, não é? Eu sei que depois que eu clicar lá vai aparecer aquilo de novo, mas não tem como.
Então, nessa última parte estaremos a ver aquilo que é ou que são os time frames. Basicamente, os time frames é o período de tempo de negociação e eu estou a perceber que esse slide devia estar bem antes daquilo. Oh, burinho, mas não tem como voltar a fazer isso. Mas já havia falado um pouco dos time frames. Só vamos tentar entender melhor como é que se trata isso, né? Time frames é o período de negociação com o qual você quer lidar no gráfico. Nesse caso, naquele gráfico lá, este gráfico aqui, cada candle representa ou é representado. Oh, que merda. Eu dizia que neste gráfico, cada candle representa a negociação ou o desfecho da negociação durante um período de tempo. Você escolhe, se quiser analisar o gráfico em cada um minuto, vai te apresentar candles de 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 5 minutos, idem, 1 hora, um dia, uma semana e etc. Isso vão entender ao longo do tempo, mas basicamente eu quero que entendam que cada candle aqui representa a negociação durante um período de tempo. E você que escolhe, quer analisar o gráfico em que período de tempo, né? É a mesma coisa que acontece com a análise financeira das empresas. Você pode analisar a situação financeira e econômica de uma empresa dentro de um período de tempo. Não vai fazer sentido você só analisar a situação econômico-financeira. Se não tiver um período determinado de tempo, você não vai ter com o que comparar, não é? Por isso que existem essas coisas de time frames dentro dessas coisas de plataformas. É mais ou menos por aí. Quem fez contabilidade, gestão, uma coisa assim, já entendeu o que estamos a falar aqui. Então, o quê? Porque eu estou aí para trás. Eu queria ir para frente, vou para trás. Queria ir para trás, vou para frente. Existe aquilo que nós chamamos de high time frames, que é aquilo que está aqui a vermelho, conseguem ver bem aqui, não é? Que é o de um mês, uma semana e o diário, não é? Esses para mim considero como high time frame, que são os time frames mais altos. E são os melhores, porque eles fornecem os setups mais confiáveis no mercado, né? Ou durante a análise, posso eu assim dizer, não é? E tem os mediums time frame, que é o time frame mediano. Quer dizer que o que acontecer aqui vai acontecer de forma lenta aqui, não é? Porque um candle, volto a repetir, um candle de um mês terá, sei lá, quantas horas, não faço a mínima ideia. Ou será, tem quantas 4 horas, não faço a mínima ideia também. Então o que vai acontecer é que aqui vai sair um ciclo, desde o low time frame, que é o time frame mais baixo, estamos a falar dos 15 minutos até aos segundos. Descobri que existem gráficos que apresentam em segundos de ticks. Acho que chamam assim em ticks, né? Mas para nós só temos 1 minuto. Infelizmente nas nossas plataformas só tem 1 minuto. Então, 1 minuto até os 15 chamamos de low time frames, que são os time frames menores, que é os que nós vamos usar para dar as entradas, não é? O que nós vamos fazer, ou o que nós temos que compreender com os time frames? O time frame, o high time frame, desculpem, o high time frame vai nos dar aquilo que é a situação econômico-financeira numa medida global, né? Olhando numa perspectiva a longuíssimo prazo, não é? O que aconteceu com a empresa a longo prazo, a um longo mesmo, longuíssimo prazo. E o medium time frame já dá para imaginar que vai nos dar a situação econômico-financeira a médio prazo. E o low time frame vai nos dar a situação financeira a curto prazo. E o que nós gostamos? Coisas curtas. Se não estamos à procura de retorno, nós vamos querer operar claramente em low time frame. Mas nós temos que olhar para o high time frame. Isso vamos entender ao longo. Eu sei que tem muita coisa que nós vamos entender. É porque isso é aula de indução. Eu não posso simplesmente começar. Eu só estou a dar bases para você entender, né? Para quando eu disser high time frame, você entender na hora. Estamos a falar disso, né? Então, basicamente por hoje é isso tudo que vocês ouviram aqui. Acredito que você não tenha entendido tudo aqui, então é só repetir o vídeo quando tiver disponibilidade. E se não repetir, vai assistir o próximo vídeo, não vai entender nada, então vai voltar aqui à força sem eu ter te coagido. Então, para a aula de hoje, basicamente tivemos isso.
Não se esqueçam que isso não se trata de bet, sempre digo isso. Não é aposta, não é aviator, não é 88bet, elefant bet, não tem nada de bet aqui. Se você não estuda, não senta para estudar, estou a ver um P aqui, qual é? Eu pus um D, estou a ver um P. Tá. Mas se você não senta para estudar e se dedicar a a Forex, né? A aprender, na verdade, o que é isso, como é que isso funciona, você vai sucumbir. Vai sucumbir mesmo. E é um mercado muito divertido de operar, né? Porque, como eu já havia dito, te dá uma liberdade não só financeira, te dá uma liberdade geral de espírito, harmonia e tudo que você quiser fazer neste mundo. Você pode fazer utilizando trading, porque ele te ensina a certos valores pessoais que vamos aprendendo aqui, principalmente quando você entra no mindset, assim como a gestão de risco, assim como a gestão das suas próprias finanças. Então, recomendo a todo mundo que aprenda isso, ganhas muito dinheiro, mas mais que isso você ganha liberdade no verdadeiro sentido. Acreditem, já provei disso. Por que não sou rico até agora? Sei lá, não sei, azar, demônios, faço a mínima ideia. Então, nos vemos na próxima aula de indução.